E aí? Olha, você quer saber como começar o seu estudo de inglês já sabendo mais da metade das palavras em inglês? Então, se inscreve no meu evento que vai ser 100% online e gratuito de inglês. O link tá na descrição para você garantir sua vaga. E aí, tudo bem? Como é que você está? Olha, hoje eu estava lembrando de uma história muito legal, porque a primeira coisa que eu estudei mais seriamente na minha vida foi a música. Então eu toco guitarra, toco piano, e uma época eu me aventurei a querer estudar um instrumento de sopro. E eu fui estudar o trompete. E nesse caminho eu fiquei 2 anos estudando o trompete ali, bem focado e tal. E nessa época eu fui procurar assim os maiores caras, os maiores nomes do trompete, né? Eu tento sempre procurar os melhores na área que eu estou me propondo a estudar. Então fui do trompete e encontrei 2 caras, mas principalmente um que é o Márcio Montarroios e um outro também que é chamado Doutor do Trompete, o Nailson Simões. Mas eu tive a oportunidade de conviver muito com o Márcio Montarroios, que ele é um dos maiores trompetistas, infelizmente ele faleceu, e ele foi um dos maiores trompetistas, assim, e músicos que eu já conheci. Ele tocou com os principais nomes, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso. Lá fora ele tocou com o Santana. Ele esteve em Nova York nos anos 60, na época do jazz que estava acontecendo e tal, nos anos 60 e 70. Enfim, o cara tem uma biografia e um currículo incrível. Mas não é isso que vem o caso. O que vem o caso aqui é o seguinte: quando eu estava lá tocando trompete e tal, e pedindo dicas, aí ele ia na casa dele, ficava perturbando, ia nos shows do cara e tal, eu ficava lá aprendendo e tal. E eu tocava guitarra, toco guitarra bem, sem improvisar bem, sem me virar muito bem na guitarra. Eu tenho até um canal no SoundCloud, né, se alguém tiver curiosidade, for músico e tal. Eu tenho várias músicas minhas lá gravadas e tal. Mas enfim, ele me falava uma coisa que eu acho que se conecta muito com o inglês e com a vida em geral. É muito simples. É o seguinte, o cara quando é trompetista ou qualquer atividade, ele fica falando assim, no caso do trompete, qual é o melhor bocal para utilizar? Né? Qual o melhor trompete? Qual o melhor lubrificante para os pistos do trompete? Qual a posição? Você tem que tocar assim, sentado, em pé, não sei o quê, para um lado, para o outro e tal. Como trabalhar melhor o diafragma para emitir e tal. Enfim, fica um monte de coisa, porque em inglês é chamado technicalities. Né? Que seja uma parte técnica e tal, não sei o que, mas é isso que eu tenho que mudar, é aquilo e tal, e ficava sempre nessa discussão. Sempre que eu via esse tipo de discussão, ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele falava, o que tem que mudar é a pecinha que vem antes do bocal. Ou seja, o bocal é aquela coisa que você encaixa no trompete, ou seja, a pecinha que vem antes do bocal é o ser humano. Então ele fala, o que tem que mudar para você tocar bem é o ser humano. E no final das contas, a mesma coisa vale para guitarra, que os caras ficam, qual é a melhor corda, qual a melhor palheta, qual a melhor guitarra, qual o melhor captador, qual isso, não sei o que, né? Aí fica se perdendo lá anos. Eu tenho amigos meus que estão literalmente perdidos aí, pra mim estão perdidos, há anos pensando nessa merda toda. Qual o melhor tipo de madeira? Vai pro violão, já conheci cara. Fala, não, o violão e tal. Deixa eu fazer essa digressão na história aqui, fica bem legal. Eu acho, né? Que aí você vai entender o conceito, eu também vou entendendo. Conforme a gente vai falando, a gente vai se ouvindo e vai se entendendo melhor. Aí você pega um violão, aí pega o melhor tipo de madeira, melhor tipo de ressonância, não sei o que, a madeira isso, não sei o que. Tinha uns conhecidos meus que iam lá no meio do mato pra pegar uma madeira rara numa ilha e não sei o que. Olha que loucura, não, porque essa tem um som e tal, aí fica os captadores. Você fica uma coisa assim, entra numa maluquice que no final das contas, no caso da música, o que vale é o resultado, é a música. Qual música que você tá, produzindo com essa merda toda? Aí não, mas aí fica num aspecto técnico e tal, né? As tarraxas são japonesas. Tarraxa é aquele negócio que você faz assim no violão pra afinar, as tarraxas são os japonesas e não sei o que, isso vem daqui, isso vem de lá. Aí você traz, por exemplo, pra fotografia, então. Eu adoro fotografia, mas honestamente, assim, a maior parte, não estou falando todos, tenho grandes amigos que são fotógrafos, a maior parte dos fotógrafos que eu conheci são chatos de galoche. Aí os caras ficam, não, porque a lente, a câmera, o corpo, não sei o que, iluminação, isso, não sei o que, parará. Aí fica num aspecto técnico chatíssimo e tal. Agora, se você pegar os grandes mestres, pra mim é isso, se você pegar os grandes mestres, como eu já tive a oportunidade de conhecer, eu tenho um amigo meu que é um grande fotógrafo, ele aí já é tem um puta currículo também, já fotografou todo mundo, todos os grandes da música, do showbiz e tal. A preocupação dele, hoje em dia, é com o ser humano. Você pega um dos maiores mestres do teatro também, tal.
A preocupação do cara é com o ser humano e tal. Por quê? Porque no final das contas, o que mais influi, o que mais modifica é como você é. E é por isso que eu falo e toco nessa tecla, acho muito importante a gente sempre pensar nisso, nessa parte do autoconhecimento. É quem é você, o que você gosta de fazer, como você trabalha de maneira melhor. Qual é a sua motivação? Qual é o seu motivo para a ação? Porque no final das contas, a despeito de todos os aspectos técnicos que em grandíssima parte só servem para tirar o foco do que realmente importa, é isso que eu observo. O cara vai fazer vídeo pro YouTube, aí me pergunta, fala, Paulo, qual o programa de edição que você utiliza? Qual não sei o quê? Mas como você fala, cara, foda-se. O que mais importa, que você não está fazendo, se você tiver, ótimo, fantástico, awesome, parabéns. Mas o que mais importa é fazer a porcaria do vídeo. Aí vai pro inglês. Ah, não sei o quê, qual aplicativo, qual isso, qual não sei o quê, como é que faz, quantas horas por dia... Aí, muitas vezes, a maioria, isso na minha experiência pessoal, a maior parte das pessoas ficam presas nesses aspectos técnicos, nas technicalities, aí ficam... O principal não faz. Qual é o principal? Estudar o inglês, a porcaria do inglês. Praticar. Entra no chat, entra no aplicativo, qualquer que seja, desde que entre. E aí fica nessa coisa... Aí se perde. Nossa, na música, então, na fotografia, isso é uma coisa assim que parece que fica, sabe, a vida inteira e tal. Tem amigos que ficam a vida inteira pesquisando o melhor amplificador, o melhor programa, o melhor não sei o que, isso, aquilo, fica pesquisando. Aí você pega. Eu tenho conhecidos assim. Aí eles ficam lá, aí eu acho. Assim, tecnicamente impecável, só que o produto tá uma merda. Existe muito isso também, né? Então, assim, sabe aquele tipo de coisa? Não importa se o cara tem o melhor carro do mundo, se ele não souber dirigir. Então, como diria esse meu amigo aí, Márcio Montarroz, o que de fato tem que mudar é a pecinha que vem antes do bocal, é o ser humano. Aí sim, você estando mais focado, mais inteligente, mais dedicado, se conhecendo melhor e, portanto, tendo as técnicas e ferramentas para isso, isso sim faz toda a diferença, porque no final das contas o foco é no comportamento e no ser humano, e não... Ah, qual o aplicativo melhor para aprender inglês? Ah, qual não sei... Deixa um pouco isso de lado e ação. Estuda inglês agora. Pega a minha playlist lá agora. Se inscreve no meu evento online agora. Pega lá o meu vídeo do WhatsApp. Eu tenho um vídeo como aprender inglês no WhatsApp. Vai lá e tal. Manda eu quero pro meu número lá agora. Faz isso. Porque no final das contas o que repara, o que realmente faz a diferença é ação e execução. E não toda essa porcaria, esses aspectos técnicos que são importantes, mas se você focar demais nisso aí, você pode acabar perdendo o foco do principal. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek. Do it! E até a próxima.